Olá pessoal, tudo bem? Para você que está chegando agora e não me conhece, eu sou a Grazi, eu sou coordenadora acadêmica do Polo Unopar de Quedas do Iguaçu e Dois Vizinhos. E no vídeo de hoje eu trago para vocês uma informação de primeira mão referente aos estágios de 2020.1. Só para esclarecer, eu vou estar fazendo uma sequência de vídeos. Esses vídeos eles vão ser divididos em três, que são recorrentes às etapas do estágio supervisionado que os alunos fazem de acordo com o semestre que eles estão vigente, ok? Só para esclarecimento de vocês, eu gravei um vídeo na semana passada falando sobre a suspensão das atividades desse novo plano de trabalho que a coordenação havia proposto aos acadêmicos, tá? Por que ela havia sido suspendido temporariamente? Porque o Conselho Nacional de Educação não havia permitido que esse novo trabalho de estágio, nesse novo plano de ação para o estágio, viesse à tona. Porém, como até os nossos coordenadores estavam nos informando semanalmente, as informações elas iam mudando semana a semana, dia a dia. E hoje, 3/6, a Unopar, a Croton, recebeu o sinal positivo de que esse novo plano de trabalho ele poderia estar acontecendo, reformulando nas etapas necessárias, tá? Então, nesse vídeo, eu vou falar exclusivamente para quem está cursando o estágio de educação infantil nos anos iniciais do fundamental ou anos finais, ok? Então, esse vídeo a gente vai determinar tudo que foi reformulado para você que não conseguiu ir a campo, né? Você que conseguiu ir a campo, conseguiu fazer seus relatórios, escolher as assinaturas, lembrando que você pode postar normalmente. Se você não tenha postado no prazo que está vigente, você pode postar ele no período de recuperação. E se você não conseguiu fazer nada, ou só conseguiu vincular, não conseguiu pegar assinatura, você não conseguiu finalizar o seu estágio na educação infantil nos anos iniciais do ensino fundamental e nos anos finais, esse novo plano de trabalho, ele é para você. Então, bora lá ver o que esse novo plano de trabalho está trazendo pra gente? Então, assim, ele foi separado em atividades, né? A primeira etapa dele, eu vou falar das atividades A que vocês devem realizar. As atividades A correspondem à leitura de textos indicados. Então, a primeira parte que você vai fazer dentro do PDF que está ali para você disponível dentro do Ava de vocês, ele tem opções de leituras para vocês fazerem, tá? E na atividade A, vocês vão ver que cada curso, né, seja você de artes visuais, ciências biológicas, educação física, licenciatura, geografia, história, letras, espanhol, letras inglês, letras português, matemática, pedagogia e sociologia. Então, cada curso, ele tem o seu texto referência que é para você fazer a leitura, ok? Que nem tá aparecendo aí na tela para vocês. Então, vocês vão clicar aí nesse texto e vocês vão fazer a leitura desse primeiro texto que a coordenação está propondo para você, beleza? Aí, após você fazer a leitura, você vai começar a fazer as análises referente a esse texto, né? Apontadas pela coordenação, ok? E a atividade B que você aí dessas séries iniciais tem que fazer é conhecer a função e a estrutura de um projeto político-pedagógico, nosso conhecido como PPP. Lembrando que o PPP, ele tem uma variação, né? Ele não é um documento fixo das escolas. Cada escola, cada realidade, cada estado, cada cidade tem o seu PPP, porque ele tem a ver com a sua comunidade. Ele envolve os professores, os coordenadores, os diretores, os alunos, os pais, a comunidade como um todo. E nessa nova proposta de trabalho, eles trazem um PPP de exemplo para vocês que está ali logo abaixo, que nem eu estou mostrando aqui para vocês no documento, tá? Que aí vocês vão acessar esse PPP, vão fazer a leitura para depois você responder as 3 perguntas que o novo plano de trabalho está propondo para vocês. E essas 3 perguntas são o seguinte: o que é o PPP? Qual a importância desse documento para o ambiente escolar? A pergunta número 2. A Base Nacional Curricular, a BNCC, é um documento normativo que define as aprendizagens essenciais que todos os alunos devem se apropriar na educação básica. Sendo assim, todas as escolas devem organizar o seu currículo a partir desse documento. Com base na leitura que você já realizou no PPP, como as competências gerais da educação básica
se interrelacionam como o PPP. Então, ó, o que você vai ter que fazer agora aqui? Você vai ter que fazer uma reflexão do PPP para a BNCC, ok? Então, você vai ter que fazer uma comparação, como que elas estão se relacionando, o que um documento tem a ver com o outro. Lembrando que a BNCC você também já deveria ter acesso, porque são um dos documentos que está disponível aí desde o início do semestre, tá? Se você não fez a leitura, eu indico que você faça a leitura agora, porque vai ser impossível você fazer essa inter-relação se você não tiver a leitura dos dois documentos, ok? E aí a pergunta de número 3, da atividade B, tá? A avaliação da aprendizagem é um elemento crucial no processo de ensino e de aprendizagem, visto que oportuniza indícios dos avanços escolares e dos pontos que precisam ser aperfeiçoados, com base na leitura que você realizou do PPP, de que modo a escola apresenta o processo de avaliação, tá? Então, você vai lá no PPP, você vai procurar essa informação de como que ali está disponibilizado o processo de avaliação, como que a gente avalia os nossos alunos, como que eles estão mostrando que estão aprendendo aí no decorrer das aulas, ok? E aí, essas perguntas que vocês estão vendo no plano de ensino, aonde que elas devem constar? Vocês vão responder no A? Vai ser uma atividade, um fórum? Não. Todas essas perguntas, elas devem aparecer no relatório final de vocês do estágio, tá? Afinal, esse novo plano de trabalho é para vocês desenvolverem e englobarem no plano final do estágio, ok? E aí, a gente vai para a atividade C, tá? Como eu estou mostrando aqui para vocês. Conhecer a atuação do professor e a sua inter-relação com a equipe pedagógica e administrativa, assim como a atuação da equipe pedagógica nos acompanhamentos e desenvolvimento das disciplinas. Identifique abaixo no seu campo de estágio a seguir e veja os vídeos disponíveis, responda as respectivas perguntas. Aí, eles vão trazer para vocês, gente, 4 vídeos, tá? Eu tô clicando neles aqui agora e ele não está abrindo porque ele não deve estar ainda liberado. Mas vocês vão ter 4 vídeos para vocês assistirem para falar sobre esse campo de atuação do professor. O primeiro vídeo ele tem a temática como atuação do professor de educação infantil. O segundo vídeo, atuação da equipe pedagógica. O terceiro vídeo, atuação da equipe administrativa. E o quarto vídeo ele traz o tema KLS, Fundamentos e Organização da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. Okay? Então serão 4 vídeos que você vai ter que assistir para aí você responder 3 perguntas que o documento está colocando ali para vocês. E vamos lá para as perguntas para ver se surge aí alguma dúvida aí de vocês. A partir dos vídeos, responda às perguntas, considerando os conhecimentos abordados sobre a docência na educação infantil. Aponte 3 atividades que fazem parte da rotina de trabalho do professor e explique como essas atividades devem ocorrer. Então, assim, a partir dos vídeos, vocês vão ver, se vocês ainda não foram para as escolas, vocês nunca tiveram contato aí com a educação, quais são as principais atividades que o professor faz, e aqui ele está pedindo para você elencar 3 atividades, tá? E aí vocês vão poder identificar a partir de vocês assistirem esses vídeos, né? E aí eu vou dar uma deixa aqui para vocês de algumas coisas que os professores fazem. Então eles elaboram um plano de aulas, eles elaboram um trabalho, eles corrigem avaliações. Então, assim, são N coisas que está atrelado à atuação do professor em sala de aula e fora da sala de aula nos seus momentos de aula-atividade, ok? A pergunta número 2 é: exemplifique de que maneira a equipe pedagógica poderá orientar o professor tendo como referência a utilização do projeto político-pedagógico e da proposta curricular. Então, assim, aqui está dizendo que a equipe ela tem que entender, né, de todos esses documentos que o Estado libera para as escolas e para os profissionais da educação, para aí ela estar acompanhando e vendo como que ela pode ajudar o professor na atuação pedagógica. Então, ela pode melhorar uma aula que o professor está dando, ela pode orientar aí num trabalho que ele esteja fazendo, às vezes não está de acordo com os parâmetros curriculares. Então, é importante que toda a equipe conheça desses documentos, ok? Número 3, a pergunta de número 3 que também vai estar compondo no seu relatório.
no que se refere às atribuições da equipe administrativa. Descreva a importância da relação da direção com a equipe pedagógica para a qualidade dos professores educativos no contexto escolar. Então, aqui ele está voltando um pouquinho, né, a ação para a parte administrativa. Quem são os poderes administrativos dentro da escola? Então, os diretores, né? Os diretores, vice-diretores, pedagogos, coordenadores. Então, desse pessoal que as perguntas estão se relacionando. Qual é a atuação desses profissionais, beleza? E aí tem mais alguns videozinhos que é para falar sobre o campo de estágio nos anos iniciais do ensino fundamental. E aí traz mais 4 vídeos, pessoal, que traz a seguinte temática. O primeiro, a atuação do professor nos anos iniciais do ensino fundamental. Segundo, a atuação da equipe pedagógica. Terceiro, a atuação da equipe administrativa. E o quarto, que é o KLS, Fundamental Organização e Educação Infantil do Ensino Fundamental. E aí, a partir desses videozinhos, vocês têm mais perguntinhas para responderem. Vocês vão ter mais 3 perguntas para responderem. A primeira pergunta é sobre a BNCC, é um documento que regulamenta as aprendizagens essenciais a serem trabalhadas nas escolas públicas e privadas, para garantir os direitos de aprendizagem e desenvolvimento aos alunos. Quais os principais desafios da atuação do professor nos anos iniciais do ensino fundamental, a partir da regulamentação apresentada na BNCC? Então, eu tenho que conhecer essa BNCC. Se eu não tive ainda contato com a BNCC, eu tenho que ir lá e ler na íntegra o que o documento me fala, de como que eu devo trabalhar nos anos iniciais do ensino fundamental, beleza? Essa é a pergunta número 1. A pergunta número 2, exemplifique de que maneira a equipe pedagógica poderá orientar o professor tendo como referência a utilização do projeto político-pedagógico da proposta curricular, tá? Vocês vão vendo que essas perguntas parece que elas têm umas repetições, tá? Mas é conforme o campo ele quer que você explique como que é a atuação, ok? E a pergunta número 3, no que se refere às atribuições da equipe administrativa? Descreva a importância da relação e a direção da equipe pedagógica com a qualidade dos professores educativos no contexto escolar. Então, assim, parece que está meio repetitivo, mas não é. Ele quer que você elenque em todas as fases do plano, beleza? Aí, campo de estágio nos anos finais, fundamental, ele traz mais 3 vídeos e mais 3 perguntinhas para vocês irem falando. Eu não vou falar uma a uma para não ficar muito longo este vídeo. Mas se vocês forem sentindo dúvidas aí, conforme forem fazendo a leitura do plano, vocês me mandam aqui nos comentários que eu vou estar ajudando vocês a responder, beleza? E aí, todas essas perguntas, elas devem estar no plano final, no relatório final do estágio. A atividade D é conhecer a abordagem dos temas contemporâneos transversais da BNCC, meio ambiente, economia, saúde, cidadania, civismo, multiculturalismo e ciência e tecnologia. Aí ele traz mais um textinho para você fazer a leitura, tá? Que vai estar ali o linkzinho para você clicar e ele vai abrir ali o texto para você fazer a leitura. E a partir dessa leitura você vai responder novamente a mais 4 perguntas, tá? A primeira pergunta é: como podemos entender o termo transversalidade? Vocês vão responder essa pergunta se vocês fazerem a leitura desse texto, tá? Então, vocês têm que fazer a leitura desse texto, que lá aí vai colocar bem certinho quais são as características do que é a transversalidade que o tema está propondo para nós, ok? Número 2, qual a importância de se trabalhar com as TCTS na escola? Tá? Então, o que é essas TCTS? Tá no texto, você tem que ir lá pesquisar e ver o que é essas TCTS, né, que o documento está trazendo. Número 3, dos TCTS listados, quais podem ser trabalhados de forma transversal no seu curso de graduação? Né? Então, aqui já é para você fazer uma reflexão dentro do teu curso, né, dentro da tua área de atuação. E o número 4, o guia apresenta uma metodologia de trabalho que para o desenvolvimento de TCTS, baseado nos 4 pilares. Quais são esses 4 pilares? Comente sua perspectiva sobre essa metodologia, tá? Então, todas as perguntas, elas são bem fechadas e é referente aos textos que eles estão propondo que vocês façam as leituras. Gente, porque esses textos, eles são o que vai corresponder à tua vivência se você estiver indo lá para a sala de aula, beleza?
A atividade E é para conhecer as metodologias ativas com o uso de tecnologias digitais conforme o respectivo estágio. Aí, a partir da leitura do texto disponível no link abaixo, vai ter o linkzinho ali para você clicar e ele vai abrir o texto. E, novamente, você vai colocar a atividade E dentro do seu relatório final, beleza? A atividade F, ela propõe que você elabore um plano de aula, né? Para quem ainda tem dúvida sobre o plano de aula, eu vou deixar aqui o esqueminha do plano de aula para vocês verem, uma fotinha. Mas o plano de aula, ele é algo que acompanha todos os professores, seja ele da educação infantil até o ensino superior. Os professores, eles precisam elaborar um plano de aula, porque ele é o roteiro, né, do que vai se trabalhar. E aí, no plano de aula, eles trazem aqui todo o modelinho que vocês devem seguir, cabeçalho, o que deve conter, e assim, vou fazer um exemplo aqui para vocês. Então, o plano de aula ele vai ter a identificação, né, de qual que é a disciplina, qual a série, qual a turma, qual o período, ok? O conteúdo, o que você vai trabalhar. Aí tem os objetivos, a metodologia, os recursos utilizados, as avaliações e as referências. Dentro de cada tópico desse, eu tenho coisas para responder. Por exemplo, o conteúdo. Descrever em tópico os conteúdos a serem contemplados. Atentar-se para a quantidade adequada de conteúdos, né? Então, por que a gente faz plano de aula? Porque a gente vai lá, tem um conteúdo, às vezes, que a gente achou que ia durar 2 aulas, e, na verdade, ele vai durar 50 minutos. Então, o plano de aula é para você pensar aí cronologicamente na sua aula que você estaria elaborando, tá? Aí tem os objetivos em geral, que aqui até no plano já está descrito. O objetivo no plano de ensino a gente sempre coloca em verbos, tá? Inicial por verbo, em um tópico para indicar o resultado geral relativo à execução de conteúdos e procedimentos de aula. Então, exemplo, identificar, mostrar, aprender. Esses são tipos de verbo que vai estar ali nos objetivos gerais. E nos objetivos específicos também devem iniciar por verbo, indicando o resultado mais específicos alcançáveis pelos alunos e não pelos estagiários, tá? Então, é o que você, estagiário, pretende alcançar no seu aluno da educação infantil. Inserir entre 3 a 4 objetivos para colocar nos objetivos ali, tá? Então, ele até traz aqui os exemplos de verbo que você pode utilizar até. Associar, comparar, contrastar, definir, descrever. Então, esses são alguns exemplos que o próprio plano de ensino já está trazendo para vocês, beleza? A metodologia é o como você vai fazer essa aula, né? Que etapas que vai conter essa tua aula. Descrever os tópicos, as ações, as atividades que vocês, como professores, estariam executando, tá? E aqui ele dá uma exigência que vocês têm que colocar no mínimo 5 tópicos, 5 ações que vocês vão fazendo aí nas aulas de vocês, beleza? Aí os recursos, o que você vai precisar para essa tua aula? Você precisa de um livro, você precisa de uma folha, você precisa de uma televisão, de um rádio, de um equipamento tecnológico, o que você precisa para você dar essa tua aula, tá? Pensando nessa tua aula. E aí você vai ter o processo de avaliação, descrever o modo como a avaliação será realizada na aula, discriminando em tópicos os itens a seguir. Então, as atividades, exemplo, solução de situação-problema, debate, discussão, roteirizada, lista de exercícios, análise de texto, imagens. Então, esses são os tipos de avaliações que vocês podem propor, tá? Exemplos. E aqui os critérios, né? Ele já coloca os critérios para vocês. Quantidade de acertos, interação com os colegas, né? Como que esse aluno se pôs aí na sala de aula. E aí as referências que vocês devem colocar, inserir todas as referências, até mesmo de um site ou de onde você tirou essa atividade. Tudo que você utilizou para realizar a tua aula, você deve colocar nas referências ali do plano de aula, beleza? E a atividade G, né, é produzir o relatório de estágio. Para a elaboração do relatório final de estágio, você deve fazer download do modelo no AVA e reunir todo o material elaborado no desenvolvimento das diferentes atividades descritas no plano de trabalho, tá? Então, depois de vocês responderem todas as questões, vocês vão compilar elas como um relatório final, que vocês vão postar no AVA de vocês.
E esse relatório ele tem elementos pré-textuais e elementos textuais. O pré-textuais ele deve conter capa, folha de rosto, sumário, né, conforme o exemplo que está vindo ali para vocês, beleza? Os elementos textuais, a introdução, que vocês vão falar sobre a contextualização do estágio, e aí eu indico até vocês falarem, se vocês estão falando desse plano de trabalho, né, que ele é um plano de trabalho alternativo devido à Covid-19, todo o Brasil está com as atividades suspensas, não é só o seu estado. Então, colocar um pouquinho, descrever um pouquinho desse cenário na introdução. Fazer o desenvolvimento com a inserção em sequência de todos os materiais elaborados nas atividades conforme o modelo disponibilizado no AVA e orientações descritas no plano de trabalho. E aí as considerações finais, inserção de reflexões decorrentes da realização do estágio. Então, o que você conseguiu refletir, adquirir aí, fazendo esse plano, esse novo plano de estágio, já que vocês não puderam estar indo às escolas, né, a campo. Então, essas atividades, elas suprem esse campo, tá? Então, mesmo que online, eles colocaram cada etapa como se vocês fossem vivendo isso dia a dia lá no estágio de vocês, beleza? E aí, assim, ele até coloca uma atençãozinha aqui, ó. Verifique o plano de trabalho específico do estágio que você está cursando no semestre. O relatório deve ser postado em formato de Word, ó. Então, informações super importantes é em Word, tá? Não vai colocar em outro formato que não vai ser aceito. E ele também fala dos elementos pós-textuais, que são as referências, os anexos e os apêndices que você pode colocar eventualmente aí no seu estágio, tá? Então, tudo isso que eu falei, ele é referente ao relatório, ao novo plano de trabalho para a etapa do estágio da educação das séries iniciais do fundamental e séries finais, tá? Então, se vocês ficaram com alguma dúvida sobre o procedimento aí, o passo a passo, e vocês quiserem me encaminhar aqui nos comentários, eu vou ajudando vocês conforme forem surgindo as dúvidas. Eu trouxe dessa forma, eu fui falando e lendo e falando com vocês, para que a gente estivesse vivendo esse momento como se você estivesse entrando agora em contato com a leitura do trabalho de vocês, beleza? Então é muito importante assim que vocês leiam todos os textos, assistam todos os vídeos que eles estão propondo, para que vocês consigam responder adequadamente cada pergunta que eles estão propondo ali para vocês, ok? Então, gente, muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Eu espero do fundo do meu coração que vocês consigam desenvolver esse relatório. Eu sei que o prazo aí não é um prazo muito longo, né? Mas eu acredito que vale a pena vocês se esforçarem um pouquinho aí nesse final de etapa, pois eu tenho certeza que esse novo plano de trabalho ele facilitou muito a nossa vida, porque seria muito pior se a gente tivesse esse estágio prorrogado para o próximo semestre e acumulado com mais outros estágios. Então, é uma forma que a Unopar encontrou para estar ajudando os alunos que não tinham conseguido ir a campo, ok? Então, se surgirem dúvidas, vão mandando aqui para mim que eu vou respondendo para vocês. E também eu vou fazendo os vídeos dos próximos estágios, né, que é o do médio e o de gestão, e que às vezes pode ser interessante até para te ajudar a responder aí o que você está lendo agora, tá? Então, muito obrigada por vocês assistirem. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreve no canal, porque eu estou aqui semanalmente trazendo pautas que os próprios alunos estão colocando aí nos comentários para mim. Então, às vezes, uma dúvida que você tem aí pode estar num próximo vídeo aqui. Beleza, pessoal? Um bom trabalho para vocês. Foco, força e fé, que a gente vai se livrar desse estágio. Até o próximo vídeo.